Bem-vindos à grande entrevista à Açoriana Oriental Açores TSF. O convidado desta semana é António Lima, coordenador do Bloco de Esquerda nos Açores. O xadrez político na região mudou em março, com a decisão da Iniciativa Liberal e do deputado independente Carlos Furtado em se desvincularem dos acordos de incidência parlamentar que tinham assinado. Um cenário que, teoricamente, deixa o governo regional com uma base de apoio mais fraca e que abre portas a outros cenários políticos, pelo menos eventualmente. António Lima, passados estes 2 meses, consegue entender melhor as razões invocadas pela Iniciativa Liberal para romper o acordo de incidência parlamentar que tinha com o PSD? Mais boa tarde, obrigado pelo convite. Bem, os motivos para essa decisão da Iniciativa Liberal, anunciada em plenário com pompa e circunstância, rapidamente ficaram claros. Ficaram claros até pelo cenário que nós assistimos nos dias anteriores. A decisão da Iniciativa Liberal seguiu-se a uma vinda aos Açores do novo líder da Iniciativa Liberal. E todos nos recordamos que Rui Rocha, até quando na convenção que o elegeu, sempre disse que não gostava do acordo nos Açores, e essa decisão da Iniciativa Liberal nos Açores parece ir exatamente ao encontro daquela que é a opinião do novo líder da Iniciativa Liberal. O que também não deixa de ser estranho, porque na mesma convenção o deputado Nuno Barata dizia que o acordo nos Açores devia ser tido para Rui Rocha como um sucesso. Parece que o sucesso, afinal, durou muito pouco. Aquilo que parece é que, evidente, foi mais uma intervenção política da elite política de Lisboa nos Açores. E já lá vamos. Acusou a Iniciativa Liberal de usar os Açores justamente como tubo de ensaio para a política nacional. Era nesse sentido que estava a dizer esta frase. E eu pergunto-lhe se as lideranças nacionais tendem a interferir nas políticas regionais. As lideranças de 2 partidos em concreto, sim. Do Chega e da Iniciativa Liberal agora. Isso é por demais evidente. Lembramos no início da legislatura que a André Ventura vinha aos Açores quase de 2 meses provocar uma espécie de crise política que nunca se concretizou. Agora tivemos a Iniciativa Liberal e tudo isto é no contexto de marcação de posições a nível nacional da direita, em que todos os dias discutem qual é o cenário para as próximas eleições legislativas, que nem estão no horizonte, serão, se tudo correr dentro do normal, em 2026, e aquilo que nós vemos é a direita numa guerra permanente de marcação de posições, e agora com o PSD, em que os Açores são efetivamente uma arma de arremesso, um tubo de ensaio, como quisermos chamar, mas são um instrumento dessa guerra de poder da direita nacional. Foram, já em 2020, com o acordo que existiu, e isso criou um cataclismo na política nacional, abrindo a possibilidade de governos apoiados ou com a extrema-direita, e agora continuam a ser, porque esse é efetivamente o grande objetivo, tanto do Chega como da Iniciativa Liberal, e utilizam os Açores nessa luta política. O que é lamentável e triste é que nos Açores haja quem alinhe e permita essa instrumentalização da política regional. Nuno Barata, nessa cadeira onde está sentado, neste estúdio, disse, e eu coloquei-lhe essa questão, que a iniciativa, a ideia de rasgar o acordo, de rescindir o contrato, foi dele e que isso foi apresentado. Contradiz aquilo que é a ideia do António Lima. Bem, eu suporto em factos. Em finais de janeiro, Nuno Barata dizia que esse acordo era um sucesso. Em início de março, rasgou o acordo por incumprimento. Então, quem é que estava a mentir? E consegue perceber as razões do deputado independente e ex-Chega, Carlos Furtado, que pouco tempo depois, no mesmo dia, também decidiu rescindir o contrato com o Governo Regional? Dou pouca relevância a essa decisão. Parece um pouco uma coisa que surgiu por arrasto. Mas conta no ter e haver dos votos no Parlamento. É evidente que conta, mas no fim do dia o deputado Carlos Furtado tem alinhado sempre com o Governo e não me parece que mudará esse nível. A frase é sua. O facto da Iniciativa Liberal rasgar o acordo responsabiliza, acima de tudo, o Governo em avaliar se tem ou não tem condições para exercer o seu mandato. Não cabe à oposição nem ao Bloco de Esquerda avaliar a governabilidade. É essa a sua justificação para o Bloco de Esquerda não ter apresentado até agora uma moção de censura? Essa resposta prende-se com o facto de nós sermos convocados a avaliar se o Governo tem condições para governar. É nosso entender,
é, em primeiro lugar, o Governo que tem que avaliar se tem apoio para as grandes decisões que precisa de tomar no Parlamento. A nossa avaliação sobre a apresentação ou não de uma moção de censura não se faz pelo número de deputados que o Governo tem, que apoiam o Governo no Parlamento, faz pela política do Governo, não pelo apoio que o Governo tem ou não no Parlamento. Pela política ou pelo conjunto de decisões políticas e, como é evidente, pela situação social e económica na região. Não se faz pelo número de deputados que tem no Parlamento. Por isso é que logo dissemos, alguns dias depois desse acontecimento do Parlamento, que a nossa decisão, que nós não apresentamos moções de censura a reboque ou a pedido de qualquer partido. É uma decisão nossa que tem em conta a avaliação da situação política. E, de facto, não é por haver um arrufo ou que aliás se viu poucos dias depois, que não passou disso, ou foi pouco mais do que isso, que nós avaliamos se devemos ou não apresentar uma moção de censura. E a avaliação que fizemos, como é óbvio, essa discussão teve que ser detida, porque éramos constantemente perguntados, tivemos que refletir sobre o assunto e a decisão sobre essa matéria foi unânime. Não havia condições, e não há neste momento, é a nossa avaliação, que não há condições para apresentar uma moção de censura. Porquê? Não sabemos no futuro. Se o Bloco de Esquerda tem, e esse é o papel do Bloco, na oposição, criticado e até fortemente grande parte, se não a totalidade, das políticas deste governo de direita, numa situação em que a base de apoio do governo é fragilizada, não faria sentido, do ponto de vista político, pela discordância com o rumo que a região está a tomar do ponto de vista do Bloco de Esquerda, fazer o teste do algodão, ou receia o teste do algodão? Eu julgo que o que diz que os mais distraídos diz que o algodão nunca engana. É verdade. Mas isso seria mais uma forma de oportunidade ou de oportunismo do que propriamente uma decisão que tivesse em conta as políticas do governo e a condição e a situação social e económica da região. É essa a avaliação que nós temos que fazer e é através de um conjunto de fatores que têm que ser ponderados em conjunto que, no nosso entender, não estão reunidos. É uma avaliação que é sempre subjetiva, mas neste momento a avaliação que fizemos e que fizemos na altura é que não se justificava fazer isso. E espera que o Partido Socialista o faça? Não, o que o Partido Socialista faz diz respeito unicamente... Nunca conversaram os dois, Bloco de Esquerda e Partido Socialista, António Lima e Vasco Cordeiro, nunca falaram sobre a situação política de março para cá? Como é evidente, há sempre conversas sobre a situação política, nomeadamente conversas informais evidentemente, com quase todos os partidos. A questão da moção nunca foi discutida entre os dois? Não foi discutida com grande seriedade. Não com grande... o termo não é seriedade, mas com grande... Profundidade, nem como se fosse algo muito credível de acontecer. Como disse, a situação política foi criada única e exclusivamente pela maioria que suporta o Governo e o Governo, se entender que não tem condições, é que tem que avaliar e colocar ao Parlamento a questão se há apoio para governar ou não. Uma moção de confiança? Naturalmente. Que não apareceu. Mas... É legítimo que os açorianos retirem daqui a conclusão de que nem um lado nem o outro tem confiança suficiente, por um lado para uma moção de censura, por outro para uma moção de confiança, que não há confiança suficiente numas eleições antecipadas? Em democracia há sempre testes. Este governo terá um novo teste em novembro, com orçamento, e terá o teste supremo, aquele que é efetivamente determinante, que é o teste nas urnas, mais tardar em outubro de 2024. Nós estamos confortáveis com esse timing. Não vemos propriamente neste momento necessidade de provocar eleições. Aquilo que nós temos estado concentrados é apresentar alternativas a este governo. Alternativas que não passem pelas mesmas políticas de sempre, aliás, que este governo desenvolve, que são políticas mais liberais do que este Partido Socialista, mas que seguem uma linha que é sensivelmente a mesma. Aposta em setores de baixo valor acrescentado na economia, no setor primário, que vai mantendo, quase ligado à máquina, mas depois com uma fortíssima aposta no turismo, que tem gerado e que vai continuar a gerar, sem sombra de dúvida, uma região pobre, que é a região mais pobre do país, com a Madeira. Madeira que tem um setor de turismo
super desenvolvido, muito à frente daquilo que nós temos, mas que é o modelo que este governo está a seguir. Aliás, o governo faz grandes parangonas com a redução do número de beneficiários do RSI. Mas esse número de beneficiários do RSI reduz ao mesmo tempo que a pobreza aumenta na região. Qual é a explicação do Bloco de Esquerda para esses dados? Haverá certamente várias explicações, até do ponto de vista técnico, mas há claramente do governo uma tentativa de apertar a malha ao máximo aos beneficiários da RSI. Aliás, a diabolização que a direita faz dos beneficiários da RSI. Se fizesse a mesma fiscalização a todos os setores da sociedade, se calhar estaríamos muito melhor ao nível... Mas não concorda que era necessário fiscalizar o RSI porque poderia, e por isso existiam famílias ou pessoas que recebiam esse benefício indevidamente, prejudicando os outros? Todas as prestações sociais são fiscalizadas. O RSI era fiscalizado. Aliás, todos os apoios públicos, sejam às pessoas ou às empresas, são suscetíveis de avaliação e de fiscalização. Agora, o facto de se dizer e de se colocar o RSI, os mais pobres dos mais pobres, permanentemente nas notícias, a dizer que eles são uns mandriões, que não querem nada, isso cria, efetivamente, uma pressão super negativa sobre as pessoas e isso é lamentável, é um estigma sobre os mais pobres dos pobres. Mas é verdade que o desemprego está a baixar na região. Sim, é verdade. Não há aqui uma correlação entre a saída de pessoas do RSI e a entrada no emprego? Poderá haver, é natural que sim, porque basta uma pessoa ter um salário, mesmo que seja o salário mínimo, provavelmente deixará de receber o RSI ou reduzir a sua prestação. Agora, aquilo que é preciso ter em conta é que nós temos uma percentagem, uma taxa de pobreza na região muito elevada e que há muita gente que, apesar de ter salário, continua pobre. Temos 37% da população dos Açores que recebe o salário mínimo e temos também um dado que não é tão divulgado, mas temos nos Açores, no setor privado, que é aí onde estão os salários mais baixos, na verdade, um salário base médio que é de 991 euros, que é pouco mais são à volta de 200 euros, menos de 200 euros do que o salário mínimo. Ou seja, o salário médio está colado ao salário mínimo. O que acontece também a nível nacional. Mas aqui ainda é mais baixo. E como é evidente, muitas pessoas que estão nesta franja em que recebem o salário mínimo, ou há um salário em casa, ou há 2 salários mínimos em casa, estão nos 25% da população que estão em risco de pobreza. António Lima, eu volto um bocadinho atrás porque falou da questão do turismo como algo, pareceu-me a mim, negativo. Esta aposta no pilar, no alicerce turístico, do ponto de vista económico, não colhe o bom olhar do Bloco de Esquerda? O turismo colhe um bom olhar quando ele é desenvolvido de uma forma sustentável. Tenho já algum receio de usar esta palavra porque ela banalizou-se e já permite tudo, mas tem de ter sustentabilidade social, ambiental e económica. E aquilo que nós vemos é que o governo procura apenas desenvolver a questão económica, não tem atenção nenhuma à questão social e até do ponto de vista ambiental, do ordenamento do território, da forma como nós vivemos os espaços, das consequências que isso tem no direito à habitação, por exemplo, que os preços têm subido na região e cuja dificuldade de encontrar é cada vez maior. Não vemos qualquer atenção do governo a isso. Mas o governo vai começar a aplicar agora o PEN, o tal plano estratégico de marketing e turismo nos Açores. Bem, o Partido Socialista já tinha o mesmo plano, ou um plano com o mesmo nome, isso é conversa para embalar. Não o tranquiliza? Esse plano não tem força de lei, é uma estratégia com boas intenções, mas que, na verdade, não obriga a nada. Sem um ordenamento do território, sem limites ao crescimento em algumas áreas em número de camas, nós continuaremos numa trajetória que a nós nos preocupa, que é a criação de uma nova monocultura. E nós sabemos historicamente o que é que as monoculturas trazem aos Açores. Nós há pouco tempo pedimos ao Governo um conjunto de dados relativamente ao número de camas na região. Nós já temos, em todas as ilhas, se acrescentarmos o alojamento local à hotelaria tradicional, por assim dizer, nós já temos mais camas na região do que aquelas que estão previstas no plano de ordenamento turístico. E a Câmara de Comércio anunciou esta suspenso. semana em que gravamos a entrevista que nos próximos 2 anos irão surgir, estou a citar de cor, cerca de mais 1000 camas na região.
E que isso dará mais umas largas dezenas de postos de trabalho. Os dados que temos são um pouco diferentes. Aliás, os dados do Governo, nós, por exemplo, só em São Miguel, por acaso trouxe aqui alguns dados, só em São Miguel nós temos, se não se passa a imprecisão que posso estar aqui a cometer, mas nós temos cerca de, posso lhe dizer o número, nós temos quase 4.000 camas em processo de licenciamento de hotelaria tradicional, sem contar com o alojamento local. Ora, isso é uma pressão brutal quando nós temos de capacidade instalada, o número de camas em São Miguel, por exemplo, quase 8.000 camas. Estamos a falar de quase duplicar num ano o número de camas. António Lima, corrija-me se estiver errado, que a minha memória já não é o que era. Eu lembro-me de, a dada altura, num dos governos do PS, de se falar num horizonte de cerca de 15.000 camas nos Açores. Eu não tenho presente os números, mas é verdade é que o anterior plano de ordenamento turístico da região previa um número limite, que já foi aumentado por 2 vezes, está suspenso na Ilha de São Miguel, mas como o alojamento local não entra para esses limites, então nós continuamos a crescer de uma forma que não é efetivamente sustentável. Não é sustentável até para as empresas do setor, porque há muitas empresas do setor que, ao haver tanta concorrência, por assim dizer, e tanta oferta, poderão ter naturalmente dificuldades. Ora, não é sustentável do ponto de vista social, fala-se tanto na falta de mão de obra, como é óbvio, não haverá mão de obra para esse número de câmaras suficiente, principalmente da forma como se paga e como é duro o trabalho no setor do turismo. Não quero transformar esta entrevista numa entrevista sobre turismo, mas obviamente que o turismo não é só as dormidas, depois há toda a restauração e atividades paralelas que têm estado a criar emprego. Isso não é bom? Claro, é evidente que é bom. E nós não devemos deixar de apostar nesse setor, apostar num crescimento sustentado, num crescimento que gere emprego e emprego melhor pago e mais bem e que respeite melhor os direitos dos trabalhadores, mas é preciso diversificar a economia. Nós não podemos pôr os ovos todos no mesmo cesto. E principalmente num setor que tem impactos sociais que são graves ao nível das baixas remunerações, ao nível dos impactos na habitação. Nós precisamos de apostar em outros setores que apostando naturalmente numa perspectiva de médio prazo, de longo prazo, mas sempre a aposta na ciência é determinante, a aposta naquilo que nós temos de valor intrínseco, que é, por exemplo, naquilo que diz respeito ao mar. Se nós apostarmos todos os ovos no mesmo cesto, todos os ovos no turismo, um dia vamos ficar muito mal, e já vimos o que é que acontece, por exemplo, com uma pandemia, qual é o drama que isso gera na vida de milhares de pessoas. Voltando um bocadinho atrás na conversa e para fecharmos a questão do Parlamento, eu pergunto-lhe em que é que esta nova configuração, portanto, sem o acordo escrito da Iniciativa Liberal e do deputado independente, em que é que esta nova configuração parlamentar vem alterar a política regional e o que é necessário para que funcione, se é que muda alguma coisa? Bem, a verdade é que se passou ainda muito pouco tempo desde 2 meses do anúncio da Iniciativa Liberal, mas parece-me que não mudará grande coisa. Aliás, entretanto, já houve a sessão plenária de março e já houve a sessão plenária de abril. Exatamente, no essencial vemos que não há propriamente diferenças. A única diferença que poderia existir e que poderia efetivamente condicionar, de certo modo, a governação seria em sede de orçamento, mas também já percebemos que a Iniciativa Liberal já disse que avaliará o orçamento, aliás, disse isso logo a seguir àquele anúncio, por isso parece-me que é tudo como dando os quartel-general em abaixo. Não dá credibilidade à Iniciativa Liberal desse ponto de vista? Parece-me que, é como lhe disse, aquele anúncio serviu mais à política nacional da Iniciativa Liberal do que propriamente à política regional. Vou apelar à sua experiência no Parlamento. Já foi oposição a governos do PS, é agora oposição a uma coligação de direita. Na sua perspectiva, o que é que muda na posição do Bloco de Esquerda enquanto oposição com um partido de esquerda no governo e com partidos de direita a governar os Açores? Não muda nada, na verdade. Nós continuamos a fazer oposição. Mas ideologicamente imagino que haverá uma maior empatia com políticas do PS do que deste governo da direita. Depende das políticas. Naturalmente, as diferenças e as distâncias para a coligação são maiores do que com o Partido Socialista, como é natural.
Agora, nós nunca fomos propriamente uma oposição meiga com o Partido Socialista. Não era por isso, por haver maiores pontos de eventual convergência em algumas áreas, que nós deixamos de ser oposição naquilo que forte oposição naquilo que discordávamos. Com a direita, esses pontos são menores, como é óbvio, mas a esse nível não muda grande coisa. Sobre o plano de orçamento que está em vigor para 2023, o António Lima afirmou tratar-se do orçamento com os maiores cortes de sempre, e a citação é de uma frase sua, de só menos 140 milhões de euros apenas para agradar aos parceiros da Iniciativa Liberal e do Chega. Refere-se aqui à imposição de endividamento zero? Exatamente, o orçamento, o plano, nomeadamente o plano de investimentos, teve uma redução substancial, à volta de 140 milhões de euros, na data eram estes os valores, que decorrem da imposição de uma política de endividamento zero. Essa política de endividamento zero tem várias facetas. Por um lado, é uma cedência à Iniciativa Liberal, como a Iniciativa Liberal assim o afirma. Era uma das linhas vermelhas ditas por Nuno Barata. Naturalmente. E depois tem uma consequência prática no imediato, que é o Governo dizer que não pode fazer determinadas coisas porque ao endividamento zero, então estão de mãos amarradas. Por um lado, é um bom pretexto para o Governo não fazer aquilo que não quer. Não é verdade? Bem, não sei, não me parece que seja verdade, porque se olharmos para os números do déficit, continua a existir déficit, apesar de não existir recurso à dívida. Por outro lado, essa política do endividamento zero tem, como é óbvio, um fator, tem uma consequência, que é limitar o investimento público e limitar aquilo que poderiam ser outro tipo de políticas num contexto económico, por exemplo, em que há um aumento brutal da inflação e aqui o Governo tem estado simplesmente a olhar para o lado e a fingir que não é nada com ele. Criou um sistema de monitorização de preços que terá alguma utilidade, mas não intervém sobre nada ao nível da inflação. O Bloco defende um valor fixo para determinados produtos? Não. O Bloco defende que deve existir um cabaz de produtos essenciais, de bens alimentares essenciais, a definir pelo Governo, não é? Tem que ser uma análise produto a produto, e que esse cabaz deve ter margens máximas de comercialização. Eventualmente, num outro produto, poderá haver algum preço máximo, mas em produtos muito específicos, porque, naturalmente, é preciso garantir que isso não causa perturbações negativas no abastecimento, e é preciso garantir que os diversos empresários, comerciantes, têm uma margem de lucro aceitável e que lhes permita manter o produto a circular. Agora, não podemos aceitar é quando temos inflação nos produtos alimentares que já ultrapassa nos Açores os 21%. Não se faça absolutamente nada. Há o IVA zero decidido a nível nacional. O IVA zero, toda a gente já percebeu que vai ter um efeito, na melhor das hipóteses, residual. Nós precisamos limitar as margens, porque não é aceitável que alguém possa estar a vender um produto qualquer com 50% ou 60% de margem de comercialização. Neste momento não é aceitável. Para os produtos alimentares, não é para todos, como é óbvio. Aí, no tipo de produtos, é outra questão. Mas vivemos numa economia de mercado. Como é que se atua sobre essa economia de mercado? Sem ferir a Constituição. Na verdade já se atua, porque, por exemplo, dou um exemplo muito simples. O arroz nos Açores tem margens máximas de comercialização. Nós temos combustíveis com preços máximos. Nós temos os diversos produtos que durante a pandemia eram essenciais, máscaras, luvas, etc. Têm todos margens máximas de comercialização. Ora, atua-se justificadamente num contexto excepcional, que é este, de inflação, de elevadíssima inflação sobre um determinado conjunto de produtos, e isso, bem, se alguém na União Europeia entender que isso é ferir a economia de mercado, então... É por isso que o António Lima e o Bloco de Esquerda têm dito que este governo está paralisado e que não consegue responder aos problemas sentidos pela região e pelos açorianos? É evidente, o governo... naquilo que... É que nós assistimos a vários programas do governo no sentido de mitigar os efeitos desta crise inflacionista. No governo regional, poucos. E aqueles que faz não têm efeito. Veja-se o programa de apoio à habitação, não chega a ninguém. É preciso que alguém tenha taxa de esforço de 50%, que o agregado tenha... Isso já foi revisto. Já foi dito que ia ser revisto. E talvez vá ser revisto, mas ainda não vi a revisão, confesso.
50% de taxa de esforço quer dizer que a pessoa está Sim, mas eu lembro que o praticamente a governo deu entregar uma a mão à casa. palmatória no sentido de admitir que esse valor era excessivo. Aguardemos. Do ponto de vista de outro tipo de apoios às famílias, não temos visto absolutamente nada. Criou um apoio, efetivamente, de 10 milhões de euros para ajudar as empresas a pagar os salários, que vai beneficiar quem paga o salário mínimo. Isso não nos parece propriamente as medidas de combate à inflação que são necessárias neste momento. E como é que o Bloco de Esquerda defende que se possa atuar politicamente para conter o déficit regional, para que o déficit não continue a aumentar, para que seja reduzido, inclusive? Bem, vamos lá ver. Se é contra esta política do endividamento zero, que soluções para que o déficit não fuja ao controle? O déficit e a dívida são coisas diferentes, até porque nem toda a dívida está no déficit. Gera déficit automaticamente. Mas nós não podemos olhar e diabolizar a existência de déficit ou de dívida quando ela é necessária. Aqui o que se trata são de opções políticas. Nós, naturalmente, teríamos outras opções políticas no orçamento da região. Outra distribuição dessas políticas. Outra distribuição das verbas. E, como é óbvio, em determinados contextos económicos, como este, por exemplo, é necessário investir e promover investimento público. Nós temos um Serviço Regional de Saúde que está em muitos setores, em muitas áreas, está a cair de podre. Está a não responder cada vez mais à população. Não temos que investir aí. Se for necessário investir e ir para além daquilo que é o orçamento da região num determinado contexto, isso não é necessário, ou preferimos deixar cair o orçamento. Mas esse não é um problema que eu vou exagerar um bocadinho, endémico, porque já vem de trás, por exemplo, a suborçamentação da saúde nos Açores, em concreto dos 3 hospitais açorianos. Portanto, o que é que o Bloco tem dito ao longo dos anos sobre isso? Bem, o Bloco sempre criticou a questão da suborçamentação dos hospitais, que tiveram, Isto verdade, é uma bola de neve. É verdade, tiveram um aumento precisamente o Hospital Ponta Delgada, tiveram um aumento do orçamento. Agora, nós olhamos, por exemplo, temos que olhar depois para a produção que esse aumento do orçamento originou, e nós não vemos uma melhoria significativa, e depois temos que olhar também para um conjunto vasto. Aliás, que o antigo secretário da Saúde, a miúdo, referia que eram equipamentos, instalações, a falta de modernização, exatamente, a falta de investimento e modernização, por exemplo, nas unidades de saúde de ilha. Onde é que esta modernização está a ser feita por este governo? Não está. A verdade é que não está. Nós temos visto situações até verdadeiramente calamitosas, como nas lajes do Pico, como no Centro de Saúde da Ribeira Grande, que são quase impossíveis de imaginar no século XXI num país da União Europeia. Queres concretizar para quem não conhece essa realidade? Bem, o Centro de Saúde de Lajes do Pico funciona numa escola que, julgo eu, que nenhum pai queria lá os seus filhos, quanto mais pessoas doentes. Vamos mudar de tema, mas continuando na economia açoriana, tem gerado discussão as transferências da República para a região, alegadamente devidas pelos danos causados pelo furacão Lourenço, na Ilha das Flores. O Governo Regional diz que estão em falta 56 milhões de euros, o PS diz que está tudo pago pela República e remete para um despacho de 2021, no qual é referido que o apoio financeiro será garantido por fundos europeus. E eu pergunto-lhe, em que é que ficamos, em que é que ficam os açorianos com este ping-pong? Bem, o que é lamentável é que, em vez de se estar nesse permanente ping-pong, não se procurem soluções e se intervenha junto do Governo da República, tanto o Governo Regional, principalmente, que é um interlocutor formal e oficial, para acelerar esse processo. É verdade que é um despacho anterior, é verdade que existe, aliás, que o Governo Regional colocou em parte em causa algumas verbas, até de forma um pouco trapalhona, mas pronto, mas é verdade que há parte dos fundos que só vão ser transferidos através de fundos comunitários. Mas corrija-me se estiver errado, quando António Costa, logo ali a seguir ao furacão Lourenço, disse que a República iria contribuir com 85% das despesas até um limite X, falha-me agora 100 e qualquer coisa milhões de euros, peço desculpa, mas eu estou errado ou não foi referido nessa altura que era necessário recorrer aos apoios europeus? Nessa altura não me recordo ter sido referido, de facto. Há aqui uma alteração das regras do jogo, a meio do jogo. Parece-me que sim. Agora, estamos ainda em tempo de, no mínimo, agilizar essa transferência de fundos comunitários.
E isso parece-me... Cabe ao Governo fazer isso. Cabe ao Governo... Ou à República. Cabe à República fazer isso, mas o Governo Regional tem de procurar intervir junto do Governo da República. Só o Governo é que o pode fazer formalmente. Eventualmente o Parlamento, através de alguma tomada de posição, mas formalmente em reuniões e em troca de correspondência, solicitando uma agilização desse processo, parece-me que isso é por demais evidente, porque há, principalmente no que diz respeito à obra do Porto das Lajes das Flores, isso é muito urgente. Mas como é que encara isto, que é um primeiro-ministro diz, decorre, que nós vamos, República, com participar até 85%, ponto final. E depois já não é assim. Não tinha dito, de António Costa já nos habituou a essa criatividade com os processos. Aquilo que não disse era como e em que timings. Deixou naturalmente isso em aberto e depois encontrou esta forma de tornar o processo um pouco mais burocrático, um pouco mais lento e de não... também é preciso ver esse lado do seu interesse, do interesse do Governo da República, de não criar uma pressão muito grande sobre as contas públicas nacionais, que é sempre o seu... À custa do Porto das Lajes das Flores. À custa dos Açores e do Porto das Lajes das Flores. Sobre a privatização da Azores Airlines, o Bloco de Esquerda tem sido, eu ia dizer crítico, muito crítico. Chegou mesmo a afirmar que sem a SATA e sem a TAP os Açores ficarão nas mãos do mercado e a região perde qualquer influência. E eu pergunto-lhe qual é a alternativa viável à privatização da Azores Airlines e enfatizo viável. Bem, a decisão de privatizar a Azores Airlines foi uma decisão que decorre do processo de negociação com a Comissão Europeia. O erro e o pecado original está aí. Se o Governo Regional, na altura, não foi para essa negociação, colocando como um objetivo a manutenção da SATA Internacional enquanto empresa pública, é óbvio que essa seria a decisão. Porque sabemos que a Comissão Europeia tem uma cartilha. Há um problema numa empresa pública, qual é a solução? Privatize. Essa é a solução sempre da Comissão Europeia. Não é preciso estudar muito para perceber que isso seria assim. Aquilo que aconteceu é a nossa avaliação. O Governo poderá dizer de outra forma, poderá rebater, mas aquilo que me parece, tendo em conta até o histórico daquele que é o posicionamento principalmente do PSD sobre a SATA Internacional, é que o Governo foi para a Comissão Europeia partindo do pressuposto que a SATA Internacional seria para vender. E nesse pressuposto é óbvio que a solução que saiu dessa negociação foi a privatização da Azores Airlines e não só. Privatização de uma parte substancial da SATA Internacional, que corresponde a quase metade dos trabalhadores, que é o chamado handling, que é a operação em terra. O que deixa, e se essa operação for concretizada também, o que deixa a SATA Açores apenas como uma empresa que tem alguns aviões e alguns tripulantes de bordo. Tudo o resto, ou quase tudo o resto, será privatizado. E a Azores Airlines não cresceu mais do que aquilo que nós tínhamos capacidade de suportar ao longo dos anos? Provavelmente sim. Como é que se explica que até 2012 a SATA não tinha problemas, a SATA Internacional, como era conhecida, e a partir de 2012 até 2020 foi uma espiral crescente de prejuízos? Nós já conhecemos essa história. Eu sei que conhece melhor do que eu até. Cometeram-se muitos erros. Erros na gestão, erros de estratégia para a empresa, de colocar a empresa a ir buscar fluxos turísticos sem ser compensada por isso. Erros que continuaram e permanecem já agora. A SATA Internacional continua a voar, e aí não é naturalmente uma responsabilidade deste Governo, é do Governo da República, mas continua a voar para 3 aeroportos, Pico, Faial e Santa Maria, sem ser compensada por isso. É preciso deduzir dos prejuízos da SATA Internacional esses 9 milhões por ano que estão no Orçamento de Estado. E há muitos outros serviços que a SATA Internacional presta e que não estão garantidos depois da SATA Internacional deixar de ser pública ou deixar de existir, porque é isso que se trata. A SATA Internacional poderá deixar de existir, é factual, daqui a 3 anos poderá deixar de ser uma empresa. Se a privatização não tiver sucesso, a SATA Internacional fecha? Eu tenho muitas dúvidas, para não dizer outra coisa, que a Comissão Europeia tenha coragem de fechar a SATA Internacional. Sente que não pode continuar a ser deficitária.
e o país não pode colocar dinheiro na SATA. Como é que se desfaz este nó-górdio? Esse nó-górdio, vamos lá ver. Na Comissão Europeia trabalham pessoas e não máquinas. Pessoas que... O chat GPT ainda não chegou. Ainda não chegou. Pensamos que não. Mas às vezes parece, de facto. Mas trabalham pessoas e essas pessoas terão que perceber que não se pode, que os custos de fechar a SATA Internacional serão provavelmente maiores do que os custos de a manter em funcionamento, e os custos, isto falando de custos financeiros, e os custos sociais e económicos são gravíssimos, brutais, que deixarão os Açores numa situação muitíssimo complicada, ainda mais complicada do que estão agora com a SATA Internacional nesta situação. A vossa tese para a SATA é diametralmente oposta, por exemplo, à iniciativa liberal, que diz que os Açores, se não têm dinheiro, enfim, estou a resumir isto e a simplificar, não podem continuar a alimentar uma empresa deficitária. Mas não deveria ser este também a praxis em todo o SPER, em todo o setor público empresarial, que é empresas que são deficitárias, que consomem recursos da região, ou porque não são bem geridas, ou porque não fazem sentido, podem ter feito no passado, no presente já não fazem, não se deve limpar estas gorduras para agilizar a economia e prestar o melhor serviço à região? Bem, nós temos empresas, temos um setor público empresarial que tem empresas de vária natureza. A SATA é um caso particular, opera, é uma empresa maior delas todas. É maior, mas não é maior, mas é quase. Mas é que opera num mercado concorrencial, é uma empresa de natureza comercial. Temos a EDA, que é um caso também particular, mas depois temos o conjunto de empresas. Os hospitais são empresas. Os hospitais, ninguém está à espera que o hospital dê lucro. Poderá ter resultados equilibrados, mas lucro, porque toda a atividade, ou muita da atividade das empresas públicas, mesmo uma Atlantic Line, nunca será uma empresa viável no sentido empresarial do termo. Uma empresa teve bons resultados. Teve bons resultados porque tem um contrato de programa que lhe atribui um conjunto de verbas anualmente. Se não fosse esse contrato de programa, e se a empresa vivesse da receita dos bilhetes que vende, a empresa teria lucro. Sim, mas é sinal que cumpriu aquilo que estava no plano de negócios. É evidente, e isso é importante, mas também é preciso que os contratos de programa sejam desenhados de forma realista. Justamente. Como é óbvio, não é? Se os contratos de programa... Daí que os hospitais tenham sempre, permita-me a expressão, os buracos que têm, porque são suborçamentados. É evidente. Se os contratos de programa não atribuem as receitas à empresa suficientes, claro que a empresa tem que ser bem gerida, tem que procurar ampliar as suas receitas, mas é evidente que uma empresa que presta um serviço público tem que ter sempre esse contrato de programa. Isso acontece em todo o mundo, não é só nos Açores. António Lima, estamos na reta final desta conversa. 3 perguntas puramente políticas. Está aberto a negociar um futuro acordo de coligação com o Partido Socialista nos Açores? O Bloco de Esquerda tem sido, diria, a principal oposição, não diria o principal, mas a principal oposição a esta maioria e a este governo. E tem sido a apresentar alternativas. É com base a essa alternativa que nós vamos para eleições, quando elas surgirem, mais tardar em outubro de 2024. E será o povo a determinar qual é a correlação de forças após essas eleições. Uma coisa é certa, com o programa que nós formos para eleições e olhando para os resultados eleitorais no período pós-eleitoral, nós assumiremos as nossas responsabilidades. Há espaço para uma geringonça, permita-me uma expressão, nos Açores, depois das próximas eleições, seja este ano, seja para o ano? Eu percebo a pergunta, mas isso é futurologia e é analisar cenários. A nova liderança do Bloco de Esquerda pode ter alguma influência nestas decisões estratégicas do Bloco também nos Açores? Não, de maneira nenhuma. Como já não tinha antes, nós temos sempre uma relação e uma articulação próxima com a Direção Nacional do Bloco de Esquerda e com a Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda, mas essa é uma decisão que E uma última pergunta é, embora muita gente já tenha dito que não, muita gente com propriedade, admite um cenário de orçamento retificativo este ano e se isso acontecer, o que é que o Bloco irá fazer? Não é certo, não me parece que seja certo que haja um orçamento retificativo. O Governo saberá como está a gerir as suas contas. O Governo diz que não. Mas é evidente que este Governo tem um instrumento que outros não tinham, que é um mecanismo no orçamento que lhe permite alterar praticamente o orçamento. E isso dá muita margem. E evita o retificativo. Então, Leão, muito obrigado por ter vindo ao Açores TSF e ao Açoriano Oriental. Obrigado.